diversidade e inclusão não é moda, é responsabilidade. É responsabilidade com vidas, com famílias e com jornadas. Quando ele trouxe o pessoal lá do Movimento Negro Unificado e colocou voz, deu protagonismo, chamou a galera para levantar, aqueles senhores, muitos dos amigos deles morreram há 40 anos atrás para que hoje eu pudesse estar aqui falando à vontade do jeito que eu tô falando. Bem-vindos a mais um Divan de CNPJ. Estou com a Vivi Elias aqui, da PluriBR, uma das cofundadoras da PluriBR, que a gente vai falar sobre essa EdTech que ela montou, né? Faz quanto tempo, Vivi? Nossa, agora a gente está completando 9 meses. 9 meses. Filhotinho. Então, é relativamente recente. E você está se dividindo em várias frentes hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Vivi, como eu estava falando aqui 30 segundos antes, o papo é solto, o bicho é solto, a gente vai falando sobre a tua vida. E aí uma das coisas que você me falou, que eu concordo plenamente, essa relação CPF-CNPJ. É exatamente esse o intuito do programa. Ficar descobrindo quais são as características que são formadoras da tua essência mesmo, da tua maneira de ser, que permitiram que você montasse a PluriBR e que você tivesse essa vida multifacetada como uma fundadora de uma startup que uma hora tá num conselho, uma outra hora você tá como CPIO de uma empresa. E eu quero entender tudo o que aconteceu na tua vida para que todas essas… você conseguisse hoje em dia ter essa quase pluralidade, melhor dizendo, de atuação dentro do mercado. Você parece que tem uma relação super fluida com as corporações, né? Você tem também uma atuação como empreendedora. E é isso, eu não vou te apresentar, porque eu acho que ninguém vai falar melhor da Vivi do que a própria Vivi, que tá aqui na minha frente. Queria que você me contasse como tudo começou. O que teus pais fazem? Olha, primeiro eu vou agradecer. Eu tô aqui, tipo, babaca, assim, total. Ai, meu Deus do céu, eu tô com foco, não tem nem roupa pra Para, aqui, Vivi. mas… Pô, você tá me deixando… Vou começar Aqui, a suar aqui ó. na tua frente. Ah, não, é Fofa, um obrigado. marco, você não tem noção isso. Pra mim, da onde eu vim, tá aqui com você pra falar um pouquinho da minha história. Isso é um marco. Obrigado por essa Imagina, honra Vivi. e por permitir, E de da onde verdade. você veio? Eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, na periferia, mas especificamente no bairro chamado Vila Talarico. Vila Talarico, nunca tinha ouvido falar. Quem acabou com o Talarico, na verdade, foi o Zeca, com a música que só tem ladrão de mulher, mas isso não é verdade. Faço questão de deixar claro que o Vila Talarico fica na Vila Matilde, perto da Penha. É um bairro periférico, mas não de alta vulnerabilidade social. Então, sou nascida lá aos anos 80, anos difíceis, vai falar que é tão ruim, mas são anos difíceis para quem decidiu ser Continuam mulher difíceis, preta. né, os anos. Não, a gente não conseguiu sair muito dessa situação. Mas eu acho Você que volta pra vila de vez em quando? Você o tem tempo familiares inteiro. lá ainda? Tem, o papai e mamãe moram lá ainda. Ah, teus pais moram lá ainda. Casa Massa. da mamãe e papai é lá e eu não posso deixar nunca de voltar pra lá, porque um dos meus objetivos e um dos grandes goals que eu quero na vida fazendo tudo isso é justamente que a avó chegue lá. Porque nunca ninguém me ensinou nos anos 80 que eu poderia chegar aonde eu cheguei, como eu cheguei, por que eu cheguei, né? Então, é o famoso ponte pra cá. Eu acho que das minhas grandes obrigações é fazer isso. Essa é uma discussão. São Paulo, para quem tá ouvindo o programa e não é de São Paulo, o que caracteriza São Paulo na minha leitura de São Paulo é a desigualdade social. Que, apesar dela ser muito distribuída Brasil afora, né? A gente tem uma desigualdade social terrível. Aqui em São Paulo a gente tem um muro. E esse muro é de água, né? Exatamente isso. Esse muro é feito de água podre, morta, Exatamente. que é a marginal. Então, as pessoas elas não conseguem entender essa relação centro-periferia, que é uma relação tensa, que é uma relação de invisibilidade que pauta a cidade. A relação picho-grafite, centro e periferia, preto, branco, todas essas relações elas são cruzadas por uma tensão enorme que passa pela desigualdade social, né? Exatamente. Então, por isso que quando você fala que você é uma mulher de periferia que conseguiu chegar e conseguiu ganhar respeito aqui no centro, e a gente vai discutir também o que a gente chama de sucesso, né? Respeito aqui dentro do centro, e transcender esse muro d'água,
pra mostrar ali na Vila Talarico, que tá desse lado também, né? Porque Vila Matilde não é do outro lado, ainda do lado Não, do ainda do centro lado do aqui. centro, Zona Leste. Mas que simbolicamente representa a quebrada, né? A periferia, a borda. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E é desafiador, não deixa de ser um lugar de privilégio hoje, meu. Hoje eu tenho um lugar de privilégio de falar que tá tudo bem, eu ir sentar lá no boteco da minha quebrada e tomar minha cerveja com as minhas amigas de infância que estão lá, como também eu posso ir em bares extremamente chiques e sentar e pagar com meu dinheiro. A questão é como eu vou ser vista. Porque na minha quebrada eu sou mais uma, né? Em qualquer outro lugar chique que eu aparecer hoje, por mais que eu pague com meu dinheiro e por mais que as pessoas ainda rotulem enquanto mimimi, eu estou lá dentro do meu privilégio fazendo o que eu quero e eu sou a única. Normalmente eu sou a única. Se eu não sou a única, eu tô com 4 ou 5 grupos de mulheres negras que também que têm esse privilégio, que a gente faz questão de ocupar esses espaços. E talvez seja esse o pulo do gato de ter tanta pluralidade dentro dos movimentos. Porque o meu desafio, Facundo, hoje é falar assim: quem falou que eu não posso? Quem falou que pessoas como a mim, como a mim, e quando eu digo eu, mulher, negra, hétero, com todos os privilégios que me é causado ainda, porque podem achar que não, mas algum privilégio eu tenho que foi concedido por alguém que não é igual a mim em algum momento. Por isso que é tão perigoso romantizar histórias de meritocracia do tipo, Vivi, com 13 anos entregava panfleto no Farol e hoje ela tá lá como conselho, coisa e tal. Eu não permito que romantizem a minha história. Eu não posso fazer isso, porque tá errado. A gente falhou contra a sociedade de uma criança preta ter que aos 13 anos entregar panfleto no Farol por conta de 10 conto, sabe? E eu tenho que ter uma linguagem social porque eu vou ser cobrada porque eu ousei atravessar as águas podres da Marginal. E foi uma ousadia mesmo. E agora não dá pra achar, e esse é um dos pontos da PluriBR, que é a educação, que eu só naveguei nessas águas podres por conta de educação. E de educação, porque ninguém falou, vai lá, Vivi, e tá aqui acesso. Eu fui bolsista de um colégio particular. Ser bolsista me permitiu ter uma educação de acesso muito diferencial. Ao ponto de, quando eu perdi a bolsa, minha bolsa só ia até a 8ª série. Quando eu perdi a bolsa, eu fui para um colégio público. E no meu colégio público, eu tinha que dar aula no 3º colegial complementar as professoras que faltavam. A turma pedia, porque eu tinha aprendido coisa na 6ª série. E a galera não sabia fazer isso no 3º colegial, né? Então, quando a gente fala sobre, poxa, Vivi, que bacana, muito bacana a sua história, toda vez que falam isso pra mim, eu sempre falo, mas qual que é a parte da história que você achou bacana da minha jornada? A gente tende a romantizar a dor também, né? A gente fala, uma coisa que me dá uma certa preguiça, é falar, não, a dor ensina. Não, porque a dor ensina, a dor é uma ótima professora. Isso, quando alguém fala isso, é sempre no campo do privilégio, né? Total. Porque você vai ver a quantidade de dor que está sendo distribuída ali nos lugares onde as pessoas têm menos privilégio. Ela não está ensinando nada, ela está impedindo essas pessoas de serem humanos, né? De viverem, de terem seus desejos, de sonharem. Porque quando você tá com dor, fome, correndo, a única coisa que você corre atrás é do teu jantar. Sobrevivência. A sobrevivência não te permite ser humano, né? Exatamente. Na sua Pergunta pra uma potência. mãe preta que perdeu o filho de bala perdida se a dor ensinou alguma coisa pra ela. Eu ouso falar que a dor às vezes é revolta. E talvez a sua sensação de revolta, você parta pra ação. E aí a sua ação vai trazer algum resultado. E talvez fique que essa falácia de a dor ensina. É óbvio que dores que eu passei na minha vida, ser acusada de roubo, ser, enfim, minimizada, não receber promoção mesmo sabendo que só eu que sabia fazer o negócio com os CNPJs, são dores latentes. Assim, não é dor, tá aí pessoal com problema de saúde mental. Você fica na defensiva o tempo inteiro, Vivi, até hoje, ou não? Ah, sim, porque só estão esperando a gente falhar. Quando você entra, por exemplo, você tava falando, entrar num restaurante. Quando você pega, uma coisa que me incomoda pra cacete nos dias de hoje, que quando a gente fala de. Isso tudo veio muito por. A gente agora dá nome, e pessoas que vêm de lugares que são oprimidas, elas falam sobre suas dores, elas puderam ventilar. Graças às redes sociais, a gente teve um impulsionamento de um monte de movimentos antirracistas, feministas, e assim vai, né? Antitransfobia e tudo mais. Acontece que muitas vezes o lugar que essas pessoas. Quando você fala assim que eu não permito que se apropriem da minha história.
Porque normalmente a gente se apropria da história de uma pessoa preta que é bem-sucedida e que frequenta os lugares do centro em 2 casos. A primeira delas é para justificar a meritocracia e falar: bom, se essa pessoa que conseguiu, olha só, é possível. E é a exceção que justifica a regra, né? A gente usa como o totem da meritocracia para justificar a opressão, por um lado. E por outro, a gente, de alguma maneira, a gente permite que simbolicamente, ou identitariamente, ou esteticamente, aquela pessoa ocupe um lugar, mas só como Um token. um token, exatamente, bem colocado. Um token que simboliza que o progresso está acontecendo. Quando a desigualdade de renda, ela só aumenta. E quando a desigualdade de renda aumenta, você sabe quem que tá na ponta que tá perdendo, né? Exatamente. E qual é a cor da pessoa que tá na ponta que tá perdendo. Então, às vezes, a gente teve um caso… Desculpe-me te interromper. Só te contar E eu tô falando isso de quem vem do grupo de privilégio mais alto. Na rede dos meus amigos, né? Todos eles, como a gente estava conversando agora há pouco. O Hakuna Matata, esquerda cirandeira, que adora fazer nota de repúdio, protesto e se revoltar pelos stories do Instagram. A gente teve o caso, né? Aquele assassinato do cara ali no… Do Genivaldo? Do Genivaldo não. Genivaldo foi… Porque as tragédias aqui, elas são semanais, né? Não no Rio de Janeiro, daquele imigrante que foi morto. Ah, sim. Assassinado. Do africano. Do africano, exatamente. E do angolano, né? Ele era de Angola? Eu acho que ele é de Angola. Era de Angola. O angolano foi assassinado, e aí a gente teve um protesto no MASP. E os meus amigos estavam combinando de ir no protesto do MASP. E eu falei, cara, você vai no protesto por quê? Não, porque a gente tem que mostrar a nossa dor e tudo mais. Mas eu achava, era tanta pirotecnia, era tanta necessidade de postar nos stories que você tava ali no protesto do MASP, que você tava compactuando com a dor daquela pessoa, que no final das contas, eu fiquei nessa tensão, sabe? Muitas vezes nós, brancos, nós nos apropriamos dessas pautas, ou nós nos apropriamos dessas dores, unicamente como um fim de promoção pessoal, para dizer que somos, especialmente os da esquerda, né? Porque os da direita vão falar que mimimi, não existe racismo no Brasil. Mas os da esquerda também usam de uma maneira um pouco cruel essas histórias, essas tragédias, para ventilarem as suas notas de repúdio através dos stories do Instagram e não mudarem nada, porque no final das contas continuam pagando o mesmo salário de miséria para pessoa provavelmente preta que tá faxinando suas casas. Exatamente isso. E eu fico me perguntando, vamos parar de oprimir antes de mais nada? Que acho que nota de repúdio é super importante, mas desde que você saia do lugar do opressor. Porque senão você só justifica a sua opressão. Exatamente. Enfim, você estava falando do uso que você se sente de Mas vez em quando. Isso, você falou, e é muito legal, porque assim, possivelmente as pessoas vão ouvir porque é você que está falando. Quanto homem branco falando isso, eu paro pra pensar. Se a Vivi falando sobre isso, é mimimi, e ela tá advogando por causa própria. E eu vou te falar, a gente vive hoje um momento que a gente gosta muito mais de causar do que pela causa. E esse causar é algo que está esvaziando pautas legítimas de populações negras, de populações LGBTQI+, de diversos pilares de diversidade, porque, primeiro, a gente se sente no direito de falar da dor dos outros sem ao menos entender que a gente precisa fazer as coisas acontecerem nos bastidores. Então, vou dar um exemplo. A África. As pessoas sabem que vem da África. Eu demorei, juro por Deus, 4 meses para abrir o resultado do meu exame de DNA. Porque eu não estava psicologicamente preparada para descobrir da onde eu vim de África. E foi um choque para mim. Porque quando eu sabia, eu imaginava que eu vim da região de Benin, enfim. E meu sobrinho dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, tá tentando com as ferramentas que tem lá e não tem aqui, tentar achar que é meu bisavô. Porque eu chego até meu avô. Ou seja, a minha história foi invisibilizada. Então o pessoal quer ir lá fazer protesto na Paulista, no MASP, mas não conhece nem a história do Brasil. A gente tá falando de empreendedorismo. Pô, todo mundo sabe que a primeira empreendedora do Brasil, mulher, é preta e começou a empreender para tirar o marido dela, o filho dela da escravidão, que é a Baiana do Acarajé. Quem sabe dessa história? Eu não sabia e eu tenho um programa sobre empreendedorismo. Aí. Eu sou parte do problema, sim.
poxa, é linda essa história, porque as Conta essa mulheres… história pra gente. Conta, as mulheres negras, principalmente região de Bahia, Recôncavo Baiano, enfim, quando acabou, até antes de acabar a escravidão, elas precisavam comprar alforria de filhos, de parceiros, enfim. Então o que elas faziam? Elas vendiam um acarajé, pegava essa grana e, ó, eu te digo mais, inclusive para fazer enterros dignos dos familiares dela. Pegava essa grana e fazia uma poupança. Essa poupança era usada ou para libertar os companheiros, para sobrevivência, óbvio, mas muitas das vezes para enterrar pessoas pretas com dignidade, do que era dignidade na época. E hoje a gente vê essa história, por exemplo, eu aprendi com uma amiga minha, Adriana Barbosa, da Fera Preta, há muitos e muitos anos. E me deixa um coração quentinho, porque, por exemplo, a Sueli Carneiro falou isso lá no podcast do Mano a Mano com o Brau. Do Mano Brown, sim. Ela trouxe isso sobre a importância de a gente falar das irmandades pretas. Pô, Facunda, a Adriana tá falando isso há 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, a Adriana tá falando isso, né? Então, ótimo, a gente tem uma massa, a gente tem isso daqui, ó, o microfone pra potência. Só que quantas pessoas não negras vão entender que vender acarajé foi transformador para uma sociedade brasileira preta inteira e que continua sendo invisibilizada? Eu vou falar dias ou fetichizada, né? Porque a gente olha para esse mesmo lugar e entende como se fosse folclore, que também é uma forma de repressão, ou que coloca ali no lugar de uma imagem fofa que fala de Brasil, mas que não entende as transformações que estão por trás, né? Pois e o cara vai para Salvador, reclama que pagou R$50 para tirar uma foto com a baiana do acarajé. Gente, tem toda uma história por trás disso. Tem ninguém decidiu ser baiana do acarajé, ficar horas no sol sem entender a simbologia do que é aquelas roupas, sabe? Do que são as guias, do que significa o óleo de dendê. São várias histórias que a gente tem sobre empreendedorismo e é engraçado, porque se hoje você falar assim, Vivi, mulheres negras empreendedoras de destaque, vamos contar 5 ou 6. 5 ou 6, chutando alto. De produtos que muitas vezes a gente que precisa inventar para sobreviver. Quer ver um exemplo? Horta. Hoje todo mundo faz horta orgânica, comida orgânica e tal. Meu pai, a gente não tinha que comer em casa, meu pai fez uma horta. Papai criou uma horta que tem até hoje no bairro da minha mãe e eu fico jogando na cara da sociedade. Eu quero ver algum lugar da Zona Leste que dá uva, que nem dá uva na casa do papai. Sustentou o bairro inteiro, que a grande maioria é feita de pessoas pretas. Meu pai tem 88 anos. E até hoje ele tem a horta dele segmentada por remédio, guaco, erva cidreira, etc e tal, verdura e fruta, banana, manga, etc e tal. Então hoje ninguém vai entender e ninguém vai falar que meu pai é empreendedor, porque pessoas pretas, pessoas periféricas, elas são empreendedoras se for para vender bolo, coxinha, salgado, limpar ou fazer segurança. Aí ela é empreendedora. Pessoa preta empreendedora de edtech, pessoa preta em cargo de C-level, não, a gente vai administrar um ou outro porque a gente não pode falar que a gente é tão ruim ainda. Mas a gente aceita. Só que eu, Facundo, eu falo sempre para as pessoas, eu não tenho uma opção de acordar e falar hoje eu não sou preta. Me deram esse rótulo em algum momento, porque a gente sabe que o conceito de raça também é um conceito que, né, enfim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando eu falo isso, todo mundo vai falar, viu? A Vivi falou que todos somos seres humanos. Gente, eu odeio. Alguém falou em algum momento que eu era um animal. Por que você tá falando agora que eu sou todo ser humano? Você parar pra pensar, em 50 anos atrás, eu era um objeto seu. Você tinha todo o direito de me colocar um RFID, pra ser moderna. Tinha todo o direito de colocar. Porque eu era um objeto pra você, Facundo. Eu digo, pessoas não negras. Eu entendi perfeitamente. E se duvidar, pro seu bisavô ou pro seu avô. Né? Quando a gente fala de cotas, é uma questão que a gente precisa quebrar essa barreira de cotas. Eu sou a favor, por exemplo, de ter cota de empreendedores negros. E é por isso, e outras mulheres empreendedoras negras vão me ouvir, até homens negros também, vão entender o que eu tô falando. Eu não posso me dar o privilégio, nem que eu queira, de sair do meu mundo corporativo, porque ali eu consegui ter uma representatividade, super na moda também essa palavra, Ave Maria, mas enfim, de ter uma representatividade como mulher preta, C-level, dentro da 99 Jobs, onde eu consigo viabilizar processos de pessoas pretas para entrar nas corporações, porque a gente ainda precisa, o pessoal da ponte para lá,
dependa de CNPJs a ponte daqui para conseguir comer, estudar e sobreviver. Então, eu não posso querer quebrar o sistema em 5 minutos como eu gostaria. Então, eu fui para essa frente dentro da 99 Jobs para quê? Para que pessoas, e não só pessoas pretas, tá? Pessoas periféricas, pessoas que precisam ter acesso à informação. Então, dentro da 99 Jobs, eu cuido de formação, de inovação, para que essas pessoas, o processo seletivo seja humanizado. E aí você tenha direito à diversidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, claro. Vivi, perdão por te interromper. Imagina. Quando você fala assim, bom, eu preciso construir processos para que essas pessoas pretas, elas consigam ocupar cargos aqui do lado do centro. A gente tem o conceito, eu queria que você falasse, que você vai falar muito melhor do que eu, sobre o conceito de equidade e igualdade. E quando que você precisa preparar essas pessoas a gente não parte de equidade, né? E a gente não tem equidade se a gente não pode ter igualdade se a gente não tiver equidade. Como que você aplica esses conceitos na hora de empregar uma pessoa, por exemplo, num cargo, numa corporação, que no caso de um candidato branco e no caso de um candidato preto, eles não estão em condições iguais, mas que você precisa colocar uma pessoa que venha de uma outra realidade. Quais são os parâmetros? Porque uma pessoa que vem de uma outra realidade, ela pode trazer um olhar muito mais próximo do consumidor, né? Porque afinal das contas o Brasil é preto, né? A grande maioria do Brasil, e mais uma vez eu não vou entrar no conceito de raça porque ele é muito plástico, mas se identificam, né? Como pessoas pardas, que eu odeio esse termo, porque parece cor de envelope, né? Outro tema para podcast. Outro tema para podcast, né? Mas enfim. Como que você usa esses conceitos na hora de colocar uma pessoa num cargo? Equidade e igualdade. Você vê que as pessoas, as duas estão capacitadas por um determinado cargo. O candidato branco, ele estudou em escolas particulares, ele estudou na sua universidade de ponta, normalmente particulares também, ou públicas. E aí você vê um candidato que também tem uma capacitação pregressa para ocupar o mesmo cargo, só que a formação dele é mais fraca, né, entre parênteses. Ou seja, veio de... Isso não quer dizer que o candidato seja melhor ou pior, mas como que você convence o empregador de que sim, você tem que apostar no candidato que é preto porque ele vai trazer uma realidade distinta? Quais são os argumentos que você usa dentro do teu... Eu não uso nem equidade nem igualdade. Eu uso um termozinho que chama hackeando o sistema. Me conta. Eu adoro hackear o sistema, porque eu precisei hackear para estar aqui hoje. Então, desculpa. O meu argumento para qualquer tipo de pessoa que decide optar por faculdades que se dizem primeira linha, ou que tem o status de ter o nome antes de qualidade, eu só viro e pergunto, e se fosse seu filho? Mas de forma amena, não é forma inquisitora. Então, quando a gente faz todo um processo seletivo antes, inicialmente, a gente faz essa proposição para os clientes. É um processo inclusivo? Não é um processo inclusivo. É um processo exclusivo para, que se diz minoria, que a gente sabe que não é. Então, não é. Nem porque não pode também, por legislação, pode? Então, pode, a gente fez o processo da Magalu, por exemplo, de treininho. A lei, isso é importantíssimo falar, a lei permite sim que a gente faça processos exclusivos, por exemplo, para pessoas negras. Eu pensei que não, porque todas as vezes que, por exemplo, eu abri vaga para pessoas trans dentro das minhas operações, eu recebi uma gritaria, porque isso é proibido por lei, você não pode excluir ninguém. Tudo e eu que olhava, por isso da minha dúvida. Tudo que for para ter protagonismo de pessoas que forem invisibilizadas, sempre alguém vai achar alguma lei para fingir que não existe. Exatamente. Então, hackear o sistema é isso, é o que você fez. Tá proibido por lei? Tá bom, advogado, tem algum problema? Não tem. Então tá bom, eu vou fazer. É buscar o protagonismo, não no sentido de aparecer, mas no sentido de realização. Isso é hackear o sistema. Hackear o sistema é contar com aliados. É fazer provocações, lógico, de maneira a respeitar a pessoa, o tempo da pessoa. Então, porque senão a gente corre um risco muito grande. E isso vem acontecendo muito nas empresas. A gente contrata a pessoa para virar o token. Ela, além de virar o token, a gente acaba com a vida dessa pessoa no mundo corporativo. Os CNPJs não estão devidamente preparados para a inclusão de maneira correta. E o que é inclusão da maneira correta? Eu colocar a Vivi lá para trabalhar, mas eu sei que se ela tiver um caso de racismo, eu vou ter um compliance, por exemplo, que tem pessoas negras e vão entender
que para acabar comigo não precisa me chamar só de macaca. Para acabar comigo, pode ser, por exemplo, como uma terceira, quarta empresa que eu trabalhei aí alguns anos atrás, que com todas as certificações um cargo de liderança, meu final da empresa foi contando lixeira e contando caderno. Eu era a única preta, liderança da empresa. E no final, pessoas não negras que se diziam aliadas, que me tinham ali, me colocaram no final para contar a lixeira. E tá tudo bem, porque eu virei a melhor contadora de lixeira que você pode acontecer. E que se você me perguntar sobre lixeira agora reciclável, eu sei falar. E agora tá todo mundo falando de SID. Então, pelo menos de lixeira eu sei falar. Porque eu hackei o sistema dessa forma. Você quer me humilhar? Tá tudo certo. Mas alguma coisa aqui eu vou tirar, que eu vou levar da minha vida, para que você não faça mais isso para mim. Ou de forma coletiva. Então, quando a gente tem uma provocação, chega um cliente, eu quero 50 vagas de training. Ótimo. Por que você não faz o programa só para trainings 50 a mais? Não vou fazer, porque não sei o quê. Cara, então vamos fazer o seguinte, faz um teste, vamos colocar 3 ou 4? Sem régua de faculdade, sem régua de inglês. Vamos tentar ou não, já tem. A gente vai trazer alguns, no funil que a gente tem, a gente vai trazer alguns para você. Aqui, pacotinho. E aí eu vou hackeando, porque para cada um que entra, eu falo pro cara, o compromisso agora você vai puxar mais outra. E talvez esse seja um erro muito grande. Nós, quanto pessoas diversas, a gente não tá pensando em coletivo. Enquanto a gente não pensar em coletivo, a gente vai continuar no mundo corporativo gerando um monte de letrinha, SID, metaverso, um monte de regrinhas para o que fazer o quê? Segregar. É o rio sujo. A gente só tá deixando ele moderno. Quer ver um exemplo básico? Todo mundo falando de metaverso. E aí o pessoal acha que metaverso não é para todo mundo. O pessoal da quebrada, a massa, não tem dinheiro para comprar realmente o óculos lá de 13 mil. Mas se um garoto da quebrada comprar o óculos de 13 mil, ele já tá movendo uma coletividade, porque ele vai emprestar pro carinha que tá do lado dele, ele vai descer... Gente... Ele vai fazer um negócio com óculos, tem né? galera na quebrada que tá investindo em NFT. Como é que esse menino soube o que é NFT? Ele ousou atravessar o rio. Porque ninguém foi lá na quebrada ensinar isso pra ele. Aí a gente fica com umas falácias corporativas e talvez... E aí que é onde encaixa a minha questão da Pluri, que é educação. Eu não posso... Assim, Facundo, eu não posso falar que a Vivi tem a verdade absoluta do movimento negro. O movimento negro é plural. Aí eu vejo pessoas assim, não, camiseta do Malcolm X. Aí depois o cara fala, como diria Martin Luther King. E aí no dia 20 de novembro ele chama uma celebridade negra famosa para fazer uma palestra, mas não contrata uma pessoa negra. Não tem uma pessoa negra em conselho. Eu tô participando do PDEC, que é o Programa de Diversidade em Conselho do IBGC, e é a primeira turma que eu vejo 4 a 5 mulheres negras ao mesmo tempo que eu, e é enriquecedor. É animador. Tem mulher preta tributária, tem mulher preta de tecnologia. É muito difícil para mim, e talvez eu seja um dos casos aí mais aleatórios do mercado, que eu tenho uma representatividade que eu preciso manter quanto CNPJ, mas eu também preciso ter uma representatividade em conselho e uma empresa. Por quê? Porque a PluriBR hoje, ela me proporciona, por exemplo, que a gente entre em alguns clientes nossos, que como é Lady Tech, ela não vai ficar falando de tipo... a verdade da Vivi é única, a verdade LGBTQI de uma pessoa única. Não, ela vai permitir que a pessoa, no seu tempo, dentro da plataforma, dentro do ecossistema Pluri, ele vai lá e vai navegando para entender a pluralidade do que é o Brasil. Porque assim, eu não posso fazer um juízo de valor hoje de uma pessoa negra que está no movimento negro mais extremo e que fala, só tem que funcionar dessa forma. Eu não posso fazer juízo de valor porque eu não sei como é que foi os valores de criação dessa pessoa. Eu não posso virar pro Facundo e falar, Facundo, todo branco é ruim. Cara, eu sei quem você emprega. Eu sei as oportunidades que você dá. A gente precisa de aliados como você. E se alguém vier me falar alguma coisa, porque o Facundo... Gente, o Facundo tem todo o direito de errar, por quê? Porque ele precisa do tempo dele para poder entender assuntos que não fazem parte do privilégio do mundo dele. Eu tenho a impressão de que eu nunca vou aprender. 100% eu nunca vou aprender, porque a dor não tá no meu corpo. A dor não é no meu corpo. Eu nunca...
como eu te disse, eu tenho um mundo que ele é completamente acolchoado para minha existência. Eu não tenho nenhum tipo de resistência por onde eu vá, não tenho nenhum atrito com relação ao mundo. O mundo é feito à minha imagem e semelhança por homens, isso que você tava falando. Nossa, gente, essa é uma mensagem muito foda, essa que você passou, assim. Quando eu trago alguém que venha de um campo do que a gente chama de diversidade, porque a gente tem que também colocar o que é diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, que tipo de diversidade é essa? Né? Tem a diversidade que a gente fala também num campo do interesse. Determinados corpos, determinadas sexualidades. Porque é muito doido, né? A gente tende a pensar que quando a gente fala de diversidade, a gente dá uma pátina de bondade. Como se isso fosse uma coisa quase… A gente estivesse no campo da Eucaristia. No campo da… Deixa eu pensar aqui uma palavra. Quase da catequese, sabe? Quase de criar grande comunidade humana. E eu nunca tento justificar o fato de eu empregar, por exemplo, uma mulher trans no campo da bondade ou do altruísmo. É sempre no campo dos negócios. Diversidade, ter a maior quantidade de humanos que venham da maior quantidade possível de experiências humanas. E é óbvio que uma mulher preta tem uma dor, uma mulher trans tem uma outra dor, um homem gay tem uma outra dor, uma pessoa que veio de uma comunidade indígena tem uma outra dor, e assim sucessivamente. Exatamente. Só que tem dores e tem experiências de vida. E como a gente está falando de produto, tanto maior as experiências de vida que estão ali na construção desse produto, tanto mais rico ele é. Exatamente, e é o que eu falo, eu não sou acadêmica, muito pelo contrário, eu consumo muito produto acadêmico. Eu leio desde a minha existência, assim, Conceição Evaristo, Cida Bento, Sueli Carneiro, pessoal do Movimento Negro Unificado, o Núcleo da Consciência Negra da USP me ensinou isso, sabe? Então agora a gente vê o pessoal, o Emicida, gente, eu falo, o documentário Amarelo do Emicida, ele serviu para duas grandes coisas para mim, pessoalmente. Ter fé na juventude negra e ter fé na humanidade, né? Que ainda há uma das possibilidade. coisas mais bonitas que eu vi também. Porque é a possibilidade total de alguém ainda falar, amigão, diversidade e inclusão não é moda, é responsabilidade. É responsabilidade com vidas, com famílias e com jornadas. Quando ele trouxe o pessoal lá do Movimento Negro Unificado e colocou voz, deu protagonismo, chamou a galera para levantar, aqueles senhores, muitos dos amigos deles morreram há 40 anos atrás, para que hoje eu pudesse estar aqui falando à vontade do jeito que eu tô falando. Então a entrevista tá uma delícia, mas se você quiser continuá-la ouvindo na sua íntegra, vá para sua plataforma de podcast predileta.